Estamos aqui mais um episódio do nosso programa Fala Saúde. E hoje estamos aqui para falar de um assunto que está aí efervescente, né, nas mídias, em toda a rede social, que é a CPI da Covid. E não poderíamos aqui nos calar ou nos omitir após a última sexta-feira, onde tivemos dentro da CPI o depoimento dos irmãos Miranda. Isso mesmo, Simone. A gente já vem aí acompanhando a CPI, né, algumas semanas, mas sexta-feira foi uma sessão bem tumultuada, mas também uma sessão muito importante, onde a gente teve várias revelações e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso hoje com vocês. E aí, desculpa, gente, não cumprimentei aqui nossa colega Rebeca. O assunto hoje tá assim, a gente está o sangue quente. Né? Rebeca, é um prazer mais uma vez você aqui como minha companheira no nosso programa. E Juninho na mesa. Obrigada, Juninho. Também, né, esse final de semana, gente, foi demais, né? Teve essa questão da CPI, esse depoimento bombástico da sexta-feira. A gente teve também aqui uma visita na nossa cidade do presidente, também vamos comentar um pouquinho sobre isso. E no sábado a gente teve 9ª Conferência Municipal de Saúde, também vamos comentar um pouquinho sobre isso no final, ok? Então, partindo aí para a questão da CPI, vou fazer apenas aqui uma explicação técnica, porque muitas vezes as pessoas, CPI, o que é CPI, o que é isso, né? É bom dar uma explicada. Vamos só dar uma pincelada aí. Bom, a CPI, gente, nada mais é que ela é uma ferramenta democrática, tá? Ela é uma comissão parlamentar de inquérito, tá? É uma ferramenta onde os poderes se investigam. Quais poderes, Simone? Poderes executivo, legislativo e judiciário, tá? A CPI da Covid, ela teve o início no dia 8 de abril deste ano, de 2021, tá? Hoje, então, a gente tá aí com quase 3 meses de CPI, né, Rebeca? Várias coisas acontecendo. E o objetivo da CPI da Covid é investigar a conduta do governo federal na pandemia, tá? O objetivo de qualquer tipo de CPI, ela é analisar, investigar alguma questão importante de ordem pública, tá? Porque é algo que envolve diretamente prejuízos à população, né? E como nós sabemos, nós vivemos num país democrático, onde nós temos eleições, né? Onde somos nós, cidadãos, quem elegemos os nossos representantes. Então, se eles estão lá, é porque nós os escolhemos. Isso. E no final de uma série de investigações, né, a CPI realiza a produção de um relatório, né, com alguns pontos indicativos que podem ser seguidos ou não. Então, assim, ela não tem um caráter de julgar nada, mas ela indica, né, os pontos onde podem existir algumas falhas, alguns erros, principalmente da administração. E quando essa CPI foi instaurada, no caso, a gente nem tinha chegado ainda às 500 mil mortes que a gente já ultrapassou hoje, né? Sim. Então é mais do que necessário que se haja essa investigação para que a gente possa apontar realmente o porquê que a gente tem um índice de óbitos tão alto numa pandemia, né? Sim. E a CPI também, ela não é algo distante de nós, né? Ela não está só lá no nível do governo federal, não. A gente teve aí, vamos falar de alguns processos, né, de CPI. A gente teve também um processo de CPI a nível de governo federal instaurado, que foi no impeachment do Collor. Só que antes mesmo que isso acontecesse, ele renunciou, né? Ele, pela pressão popular, ele mesmo renunciou. E aí, aqui em Sorocaba, a gente também teve uma CPI. Tivemos a CPI do falso voluntariado, a CPI que envolveu o governo Crespo e que culminou aí na cassação do mandato do ex-prefeito José Crespo, tá? Então, é bom a gente dar essa explanada e relembrar um pouco desses outros casos de CPI, porque a gente sabe a pecha, né, que a política carrega aí e o quanto as pessoas costumam tirar sarro ou desmerecer
até a realização das CPIs com aquela brincadeira, né, do jargão de que sempre tudo acaba em pizza. Mas Sim. vai da gente não permitir que isso tudo termine em pizza também. É necessário a gente estar trazendo esse assunto à tona, trazendo essa visibilidade, porque o assunto é sério, o assunto é vidas, e são, como a Rebeca já colocou aqui hoje, mais de 513 mil mortes no nosso país. Aqui em Sorocaba hoje a gente já ultrapassou a marca de 2.275 mortes, né? A gente teve todo um caos no Amazonas, né, com a falta de oxigênio, né? A gente tem vídeos e relatos dramáticos das pessoas em filas para comprar oxigênio para poder levar o seu familiar de volta para casa. Isso lá no Amazonas. E muitas deles que não deu tempo, né, que faleceram, e são relatos dramáticos, relatos esses apresentados na CPI, né, Rebeca? Então é muito chocante, É tudo muito sério, né? É muito sério. Dá pra gente relativizar toda a situação da pandemia só pela nossa vida ou só pela nossa cidade. O fato de Sorocaba ainda não ter, né, alcançado nenhum caos na saúde, nenhum colapso assim explícito na saúde. E espero que a gente não precise chegar a esse ponto, né? Mas infelizmente muitas regiões apresentaram, Manaus, lá no Amazonas e algumas outras cidades, foi tudo muito chocante assistir aquilo, né? Então são coisas que precisam ser investigadas. E o que está acontecendo em todo o país não é diferente, né? A gente tem vivenciado cada cidade, cada estado o seu drama em relação à pandemia e famílias perdendo seus amores, né? Isso não é para qualquer um, né? Isso não é para ser passado um tapa-olho, né? Nem minimizado, não. Isso é sério, né? A gente precisa estar atento a isso. Então, diretamente aí para sexta-feira, a gente teve então o depoimento dos irmãos Miranda, né? Ressaltou aí a importância do serviço público, né? Do servidor público. Por quê? Porque o Luiz, a gente teve os irmãos Miranda. Então vamos lá, Luiz Ricardo Miranda, ele é servidor público de carreira e ele estava num cargo de chefe de importação, tá? Uma área técnica da Saúde. Isso, uma área técnica do Ministério da Saúde. E a gente tem o deputado federal Luiz Cláudio Miranda, tá? Então, a gente teve nesse depoimento de sexta-feira falado e comprovado com todas as letras sobre a denúncia, comprovação de corrupção na compra da vacina Covaxin. É isso, Rebeca? Isso mesmo, a gente tem aí fortes indícios, né? Além dessa questão do superfaturamento das vacinas, teve também toda a pressão que esse servidor sofreu para que fosse realizado esse processo, né? Por isso que a gente destaca essa questão de como veio à tona ser um servidor público, principalmente com a estabilidade que nós temos hoje, seja o servidor municipal ou o servidor federal, né? E a gente teve algumas falas muito importantes durante essa sessão, exaltando essa questão do servidor público e da necessidade dessa estabilidade, porque nós estamos também em pauta na esfera federal de uma reforma administrativa que contesta, que retira essa estabilidade do servidor. Sim. Então ficou mais do que explícito, né, o porquê que esse servidor precisa ter essa estabilidade. Aqui no município a gente já enfrentou algumas situações muito complexas da administração municipal, e o que a gente sempre ouve os colegas comentarem é que todos os governos eles passam, e nós servidores vamos continuar aqui na administração, nós vamos continuar exercendo o nosso trabalho, vamos continuar na nossa função. Então nós não somos funcionários do governo X ou do governo Y, somos funcionários do Estado, né, funcionários do município, e por isso essa necessidade da gente ter essa estabilidade, para a gente não ser parcial nessas gestões. Sim. Não é por conta da minha orientação política, da minha escolha política, que eu vou ser uma boa servidora, porque o meu prefeito, ou o meu presidente, ou o meu governador atende a essas minhas... atende a esses meus ideais políticos, né? E aí, de repente, se eu tiver um governador, se eu tiver um presidente que não recebeu o meu voto, que não representa
as minhas ideologias e as minhas escolhas sociais e políticas, eu não vou ser uma boa servidora, então. É exatamente para que não aconteça isso. A gente vai ser um servidor municipal, estadual ou da esfera federal, com o intuito sempre de oferecer um bom atendimento à população e de que a gente também auxilie eles na gestão. Porque muitos desses cargos, principalmente os cargos técnicos, ficam na mão, né, dos servidores, para que a gente possa, de repente, fazer como esse servidor fez. Né? Olha, esse processo aqui não está muito correto, isso não é legal que isso aconteça no sentido da legalidade mesmo. Não seguir, né, os critérios e a burocracia correta, a qual a administração pública ela é obrigada a seguir as leis, né? Exatamente, a gente possa contestar essa administração sem ser ameaçado de perder o emprego, como a gente vê muitas vezes na iniciativa privada, né? É aquela questão, o servidor público estatutário, ele precisa dessa estabilidade para ele poder ter essa prática do bom trabalho, né, Rebeca? Do bom senso e não sofrer pressões de barganha, né? O que a gente vê enquanto terceirizações ou indicações ou cargos comissionados, né? Que a gente sabe que infelizmente aí trabalha-se muito em troca de favor. Foi exatamente o que aconteceu com esse servidor, Luiz Ricardo. Nesse depoimento na sexta-feira ele afirma diversas vezes que ele sofreu pressão das chefias, não só de uma pessoa, né, para que ele acelerasse um processo de compra dessas vacinas, assim como também aceitasse documentos preenchidos de forma inadequada, incorreta e com informações divergentes. Sim. Então ele procurou esse irmão dele, que é deputado, para que fosse feita uma denúncia. Esse irmão levou essas informações até o presidente. E aí o presidente disse que iria investigar, mas que hoje a gente já tem o conhecimento de que nada foi investigado. Apenas esse servidor que fez a denúncia foi ameaçado até publicamente pelo Onyx, né, que fez as declarações que inclusive seria aberto um processo administrativo para investigar esse servidor. Sim, eles inclusive foram até de colete à prova de balas e foi pedido para eles também segurança por conta da risco, esquema, né, de proteção a testemunhas. Isso mesmo. Então, a gente está aqui hoje para dar esse recado, para falar para todos vocês ficarem atentos. Fiquem atentos à CPI da Covid, o que tem mostrado muita coisa, né? O que influencia diretamente no nosso trabalho enquanto servidor público, principalmente também em relação a nós que somos profissionais da saúde, porque toda a carga da população e o descrédito que se dá ao uso de máscara, a manter isolamento, a vacina, traz de ruim para nós a sobrecarga que isso traz das pessoas ficando adoentadas e tendo que procurar o serviço e as mortes aumentando. Exato, assim como também fica a lembrança e a importância da gente acompanhar e se posicionar referente à reforma administrativa. Sim. O sindicato já vem fazendo algumas postagens com relação a isso. Sim. O presidente também tem feito alguns vídeos. O que vocês tiverem de dúvidas, comentários, quiserem entrar em contato com a gente, mandem as mensagens que a gente vai conversando, mas é importante que a gente permaneça unido nessa luta contra essa reforma administrativa que vem prejudicar diretamente o servidor público. Sim, e aí conforme falamos que a gente já está fazendo os outros comentários, a gente quer falar também da sexta-feira, que a gente teve aqui no nosso município a visita do presidente da República, mas a gente quer deixar aqui uma nota de repúdio, né, Rebeca? Exato. Que infelizmente a gente viu mais uma vez a falta de responsabilidade por parte dos nossos governantes, né, no não usar máscara, na questão da aglomeração, né, e a gente teve aí junto dele da visita o nosso governo, secretários do nosso governo e vereadores, e a gente viu infelizmente aí um show de horror, mais uma vez desrespeito aos repórteres, à mídia, né? E principalmente o desrespeito a nós sorocabanos, né? A nós munícipes, né? Que estamos aqui trabalhando, utilizando máscara, tentando sobreviver a tudo isso, e a gente vê mais uma vez um posicionamento de negacionismo, né? Eles não estavam usando máscara, aglomerando, pegando na mão das pessoas
Então, assim, um show de horror, né? Uma falta de respeito mesmo. Uma falta de respeito. Então, assim, mais uma vez, não foi respeitado os protocolos da vigilância sanitária e, quanto a isso, receberam aí, logo depois a mídia já tratou de colocar que receberam multa, né? Porque é lei, além de tudo, é uma lei que se use máscara, né? Que mantém isolamento, evitar aglomeração. É uma lei. Então, É triste, né? A gente sabe que legalmente eles foram multados, é o mínimo, né? Mas o que deixa a gente mais chocada é a forma como eles fazem isso explicitamente, né? E infelizmente acabam influenciando uma parcela da população a não utilizar as máscaras e a continuar inflando esse negacionismo que só contribui para que a gente tenha cada vez mais mortes. E essa marca que a gente chegou também, né, no final de semana, na semana passada, de 500 mil mortos, né? E como isso pode se acelerar por conta desse tipo de posicionamento irresponsável, tanto dos gestores, né, das nossas lideranças políticas, quanto de nós, da nossa família. Por isso que é necessário que a gente se posicione, tanto publicamente, quanto em todos os lugares, né, onde a gente estiver, para tentar influenciar essas pessoas para o correto, né? Para o uso de máscara, para que a gente mantenha esse distanciamento adequado, essas medidas de proteção, higienização das mãos. Vamos continuar com todas essas medidas, os protocolos de segurança, até que a gente tenha pelo menos aí uma boa parcela da população vacinada. Sim. E por último também deixar aqui uma nota de repúdio que no sábado, Rebeca, no dia 26, a gente teve a 9ª Conferência Municipal de Saúde de Sorocaba, né, onde delegados foram cerceados do seu direito à fala por parte da administração pública. Tem vários vídeos circulando aí através do WhatsApp, do Instagram, jornais da cidade que foi mostrado. Então fica aqui também a nossa nota de repúdio, a falta de respeito à democracia, ao cerceamento da fala daqueles que precisam ser ouvidos, daqueles que participam e atuam como cidadão da nossa cidade. Então, exatamente, as políticas públicas, principalmente as políticas públicas de saúde, devem ser construídas em conjunto com a população, na verdade de forma tripartite, né? O governo, a população e os trabalhadores em conjunto. Então é muito triste a gente ver esse tipo de ocorrência em uma conferência municipal de saúde, que deveria ser, na verdade, um instrumento para a construção dessas políticas sociais em conjunto com a população, né? Mais um exemplo de que a gente tem uma administração que não dá o devido valor a essas ferramentas que a gente tem de trabalho social em conjunto, né? Então fica aí mais um questionamento sobre um governo que foi eleito de uma forma assim, né, com um discurso tão popular, mas que talvez não dê essa importância devida à própria população. Isso mesmo. Então, respeito à democracia, utilizem os 3 M's, usem máscara, manter o distanciamento, lavem as mãos. E a gente fica aqui no nosso programa de hoje. Fala Saúde!